Olá pessoal, o Vida Saudável está começando agora e hoje a gente vai falar sobre a campanha do Julho Verde. O dia 27 de julho é o Dia Mundial do Câncer de Cabeça e Pescoço. Por isso, durante todo esse mês, diversas sociedades, associações chamam a atenção da população sobre a importância do diagnóstico precoce. A edição de 2022 estimula o autocuidado na prevenção do câncer de cabeça e pescoço e traz o lema "Autocuidado é sobreviver", trazendo o protagonismo do indivíduo para os cuidados com relação a esse tipo de câncer. O Vida Saudável está no ar e a gente já volta depois do intervalo. Até já! Nesse primeiro bloco, o nosso bate-papo é com o Dr. Abraão Honorato. Ele que é cirurgião de cabeça e pescoço e vai falar pra gente sobre sinais, sintomas e tratamento desse tipo de câncer. O câncer de cabeça e pescoço é o terceiro tipo que mais acomete homens e mulheres no mundo inteiro. E segundo a estimativa do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, por ano a estimativa é de 43 mil novos casos. Para falar sobre esse assunto, a gente está aqui agora com o Dr. Abraão Honorato, ele é aquele cirurgião de cabeça e pescoço. E eu quero saber o seguinte, existe algum tipo, um perfil mais propenso a desenvolver esse tipo de câncer, doutor? O que é mais nítido, o que é mais frequente, em quase 95% dos casos dos cânceres de cabeça e pescoço de uma forma geral, é que esses cânceres são adquiridos, ou seja, têm hábitos, né? Então, assim, esses cânceres são mais frequentes em pessoas que fumam, né? Então, pessoas que são tipos de câncer de vias aéreas superiores, que a gente chama, como garganta, como boca, né? E como também a orofaringe, por exemplo, e laringe também. Mas existe alguma região, né, que represente aí a maioria dos casos? Tem sim. Se a gente for separar os cânceres de cabeça e pescoço, a gente pode separar, vamos dizer, em duas unidades, vamos dizer assim. A da pele, que é devido ao sol, né, e aí também mais com a idade. E eu acho que a gente trabalhar muito mais aqui a questão realmente das vias aéreas superiores, que inclui o nariz, a garganta, a boca, falando de forma mais simples, né? Isso aí é mais frequente em, como eu repito, como eu falei agora antes, é mais frequente em quem fuma, né? Então, pessoas que têm esse hábito de fumar e além também de beber, esse potencial de risco de cabeça e pescoço aumenta. A gente pode dizer assim que hábitos nocivos à saúde, eles já representam aí a maioria dos casos do aparecimento desse tipo de câncer. Então, a prevenção é mesmo ter hábitos saudáveis. Exatamente, é uma boa dieta, né, também, evitar, ou se possível, não fumar mesmo, né, não ter esse hábito de fumar, só traz malefício. Também, se possível, não beber como um vício, né? Vamos falar sobre sinais e sintomas. Qual é o primeiro momento que a gente tem que ficar alerta e se preocupar e, de repente, procurar um cirurgião de cabeça e pescoço, um otorrino, para fazer aquele primeiro diagnóstico? Os cânceres de cabeça e pescoço, eles dão alguns sinais, sim, né? Então, a gente pode pensar, vai depender, claro, da localização. Então, o que é que a gente pensa? Se for uma disfonia, ou seja, uma voz rouca, que com mais de 15 dias de evolução que não melhora e sem aparentemente um fator, por exemplo, uma gripe, alguma coisa nesse sentido, então é bom sim você procurar um médico especialista para ele fazer o exame adequado e direcionar. No caso, né, tumores da garganta, né, ou laringe, como a gente chama. Outro local seria a boca, aquela manchinha branca ou uma manchinha vermelha que sangra ao sol, toca quando você vai escovar os dentes, que aquela úlcera que passa mais de 15 dias que não cicatriza, e normalmente essas lesões elas não doem, né? Então, assim, nesses casos acho que já chamam alerta, né? E são locais visíveis, né? Daí também, só fazendo um adendo, a importância de você também, a equipe multiprofissional, a questão do otorrino, a questão do pessoal também da fono, o pessoal também do dentista nessa avaliação também. São alguns exemplos de prevenção ou para a gente poder tomar sinais precoces, né, do câncer. Tumores, né, nódulos, gânglios, quando a gente sentir algo diferente, corre para o otorrino, corre para o especialista. Exatamente, o cirurgião de cabeça e pescoço também, né? Porque aquele nódulo cervical,
também indolor, que já está de longa data e gera dúvida em você, eu sempre recomendo procure sim um especialista ou que estiver mais próximo de você para poder pelo menos direcionar você ao especialista adequado e daí dar o direcionamento, né? Vamos falar sobre diagnóstico, né? A gente tem aquela dúvida, foi no médico, teve todo aquele cuidado, né, que o médico vai ter, mas em que momento vem o diagnóstico? Algumas lesões, vamos dizer, por exemplo, de tireoide, são lesões um pouco mais indolentes, que a gente chama assim, você não sente nada. Quando você vai ter alguma coisa ou perceber alguma coisa, são lesões que já estão grandes. Então, assim, às vezes você, no autocuidado, no autoexame, você palpando o seu pescoço, você vai sentir um nódulo, sim, e já está um pouquinho grande. Então, eu acho que é nesse momento que você sim tem que direcionar o especialista. Tratamento. O tratamento vai depender, claro, do tipo de tumor e da localização dele, né? Então, assim, normalmente cânceres de pele a gente trata com a cirurgia mesmo, né? Tirando o tumor exatamente da pele. Lesões de vias aéreas superiores, como eu falei, boca, garganta, isso também a princípio são cirúrgicos também. Tumores de tireoide também são cirúrgicos. Existem outras alternativas, mas a grosso modo, um tratamento inicial e principal é sim cirurgia. Alguns tratamentos também, claro, dependendo do tipo do tumor, existe a rádio e quimioterapia, mas assim, são casos, tem que individualizar cada situação. Agora, tem um diferencial nesse tipo de câncer, é que quando ele é diagnosticado precocemente, as chances de cura podem chegar até a 95%. Daí vem, né, essa importância do autocuidado, que é exatamente o slogan desse ano do Julho Verde, de rapidamente a gente ligar o sinal de alerta, que é uma coisa que não vem acontecendo, especialmente devido aí à pandemia do coronavírus. Tem atrasado muito esses diagnósticos? Luísa, demais, assim, acho que e de uma forma global, né, de uma forma geral, para todo mundo a pandemia atrapalhou a vida, né? E na cabeça e pescoço, na especialidade de cabeça e pescoço, não foi diferente. Esses pacientes já tinham uma certa dificuldade de chegar a nós, para consulta, a pandemia atrasou mais ainda. Então, lesões iniciais que têm uma maior chance de cura, já chegavam para a gente com uma lesão bem avançada, né? Que aí diminui a possibilidade de cura, né? E o tratamento se torna um pouco mais abrangente. O que a gente pode entender sobre esse autocuidado? É mesmo sempre estar em alerta, né? Porque às vezes a pessoa pode até ficar um pouco ansiosa, né? Aparecer qualquer coisa, já acha que é um câncer, mas o autocuidado é isso, né? Ter uma preocupação maior com o que está acontecendo no corpo. Nem toda lesão realmente é câncer. Então, assim, a gente dá um prazo, dá um período de mais ou menos 15 dias, de cerca de 15 dias. Se aquilo ali não melhora nesse período, seja qualquer lesão, seja um nódulo no pescoço, seja uma lesão na boca, uma ferida, né, a gente chama de leucoplasia, seja uma mancha na pele que cresce muito rápido, isso aí que demora mais de 15 dias, vamos usar esse período. Então, é isso aí que já tem que se ligar o alerta. Por último, então, vamos falar sobre a importância que tem essa campanha do Julho Verde. Então, a Julho Verde, né, com base na sociedade nossa, a Sociedade de Cabeça e Pescoço, é para relembrar, é para reforçar, como todas as outras especialidades também, e lembrar um pouquinho também a nossa, a cabeça e pescoço, que esses tumores são muito prevalentes, né, são muito frequentes na população, de uma forma geral, como você bem falou agora, né, a terceira maior causa de câncer na população geral. Então, assim, é a forma de lembrar os pacientes, lembrar toda a população de uma forma geral, que são lesões que podem ter um diagnóstico precoce e são lesões que podem ter uma chance de cura altíssima. O Vida Saudável faz um pequeno intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Bom, agora você vai conhecer a história de Elson Silva. Ele que já foi enfermeiro, cabeleireiro e hoje está aposentado depois de passar por uma cirurgia de laringectomia. A campanha do Julho Verde é importante porque ela chama a atenção da sociedade quanto aos cuidados que devemos ter sobre o aparecimento de tumores na cabeça e no pescoço.
Há 8 anos atrás, seu Elson Silva, que está aqui conosco, começou a sentir um incômodo na voz, um desconforto na garganta. Foi ao otorrino, o diagnóstico logo, né? É uma inflamação, pode ser, de repente, algo que melhore aí com pastilha, com lambedor, mas não foi o caso. Seu Elson agora é laringectomizado total e precisa aí desse aparelhinho para poder falar com a gente. 5 anos atrás, então, retirou toda a laringe. Teve que aprender a falar e a respirar de novo, né, seu Elson? Foi uma grande batalha. Em que momento você descobriu que realmente existia ali um tumor na prega vocal, hein, Elson? Veio a surgir esses sintomas, porque eu bebia muito, eu fumava muito, e quando do dia pra noite comecei a ter ronquidões, inflamação de garganta, tomava medicamentos caseiros, não estava sendo, melhorava, mas depois voltava até que eu fui ao otorrino e ele me encaminhou para cirurgião de cabeça e pescoço. E diz que descobriu-se então que o tumor era na prega vocal. Exatamente na corda vocal. Aí, nessa descoberta, ele me encaminhou para a liga para fazer 40 sessões de radioterapia. Foi uma tentativa de ver se esse câncer desaparecia, mas não desapareceu. O que não gostava, achou melhor foi partir para a cirurgia. E pronto, a gente fez a cirurgia e ele achou melhor fazer uma limpeza para evitar tirou glândulos, e esses glândulos fazem muita falta hoje para mim. No momento que o médico fez a indicação que de fato você precisava, né, tirar a laringe, e aí vinha, de consequência, de repente, ficar sem voz. Como é que foi receber essa notícia? Para qualquer paciente masculino feminino que passa pela tristeza como essa, é irreparável, é como um acidente que causou você perdeu alguma coisa. E eu perdi a minha voz, perdi a minha estabilidade assim na parte do pescoço. Mas vamos, depois de tudo perdido, vamos procurar fazer o que hoje eu faço. 4 pessoas decidem de fumar, decidem de beber, decidem de fazer outras coisas também que não só é fumar e beber, não, também sexo oral, também muita gente pega doença da boca por conta de sexo oral, tanto homem como mulher. Então é esse o conselho que eu dou a todos. Procurem ser conscientes, já comecem na adolescência a se conscientizar. Vamos falar sobre sua reabilitação agora. Foi complicada porque lá no hospital que eu fiz a cirurgia não tinha como fazer a reabilitação. Eu sozinho às vezes ficava cantando, rezando, pedindo a Nossa Senhora para me ajudar, para me voltar como eu era antes. E deu uma voz, aí foi através de doutora Maria Alice que eu comecei a reabilitar. Comecei a fazer exercícios que ela me ensinava, a tomar água, dar o mundo e poder falar para ver se eu voltava a falar esofagicamente. Aí pronto com ela, porque a gente começou a fazer a socialização juntamente com as outras pessoas que já eram mais antigas de que eu no grupo dela. Aí pronto, eu consegui chegar à laringe e a laringe pronto se tornou uma companheira minha. O que é que o senhor agora diz para o pessoal que está em casa? É consciência, amor entre família. O Vida Saudável não terminou ainda, tá? Daqui a pouquinho tem mais. Até já.
Existe sim qualidade de vida após uma cirurgia de laringectomia de traqueostomia. A reabilitação quem faz é um profissional da fonoaudiologia. E esse papo agora é com a doutora Maria Alice Cavalcante. Olha, todo paciente que passa por uma laringectomia também obrigatoriamente vai passar por uma traqueostomia. E aí, depois disso, é preciso reabilitar. Reabilitar a função da voz e também da respiração. E quem faz isso é a doutora Maria Alice Cavalcante, ela que é fonoaudióloga, oncologista. E é complicado, né? Mas é possível. Todo paciente laringectomizado total, né, como você bem falou, ele tem uma traqueostomia definitiva. E esse paciente ele precisa, como o percurso ele é desviado, o paciente ele não respira mais pelo nariz, ele vai respirar definitivamente pela traqueostomia. Então, para isso, a gente precisa fazer a reabilitação pulmonar, né, para proporcionar uma melhor qualidade de respiratória e consequentemente, a gente também vai trabalhar a parte da reabilitação da voz, que esse paciente ele também perde a voz por completo após essa cirurgia. O que é que dá para fazer durante essa reabilitação que esses pacientes realmente, de fato, conseguem ter uma qualidade de vida? Existem alguns métodos que o paciente ele pode voltar a falar. A voz esofágica, que é uma voz produzida pelo próprio paciente, né, que é uma voz produzida pelo esôfago. A laringe eletrônica, que é aquela laringe que produz uma voz parecida com a voz de um robô, ela é movida a bateria ou a pilha, e uma prótese vocal, que é uma prótese de silicone, que ela é colocada cirurgicamente na traqueia, feita uma cirurgia, uma fístula entre a traqueia e o esôfago, o cirurgião do cabeça e pescoço faz esse procedimento e coloca essa prótese vocal lá no esôfago. E o paciente, toda vida que for falar, ele tampa a prótese e esse ar ele é desviado e é produzido. Então, se você me perguntar qual dos três qual é mais próximo da nossa voz, né, da voz normal, é a prótese vocal. É o padrão ouro hoje, mas em termos de reabilitação é super tranquilo, em poucas sessões o paciente ele consegue ser reabilitado, mas o que mais atrapalha é a questão financeira. Tem um custo caro, né? Apesar de que essa prótese hoje ela está na tabela do SUS, tanto ela como a laringe eletrônica, elas estão disponíveis na tabela do SUS, onde o paciente ele pode ter sim o direito de receber esses insumos para sua reabilitação vocal, né? Então a prótese vocal tem que ser combinado precocemente com o seu médico, né? O cirurgião de cabeça e pescoço, ele vai ser conversado com o médico, vendo a indicação, se aquele paciente realmente tem indicação, porque nem todos os pacientes têm indicação de colocar a prótese. E se for indicado a prótese para o paciente, ele é encaminhado para o setor de fonoaudiologia para poder fazer a parte da reabilitação. São poucas sessões, o paciente ele volta a falar rapidamente. E hoje, com a evolução, né, da ciência e tudo, hoje a gente já pode até usar alguns acessórios que podem colocar na traqueostomia e o paciente ele não precisa tampar, não precisa levar a mão para poder falar. Ele já pode falar sem o uso das mãos, que isso é uma coisa que é muito legal. Mas é um aparelho, é um dispositivozinho que custa muito caro. E esse sim não está na tabela do SUS. Todo paciente, será que tem essa consciência que ele pode realmente voltar a falar? O paciente, logo após a cirurgia, ele precisa ser encaminhado para uma equipe de apoio, né? A equipe multidisciplinar. É composta de fonoaudiólogos, de psicólogo, né? Porque não só a ausência da voz, né? Existe toda uma alteração psicológica nesse paciente, existe as dificuldades sociais, aí ele precisa de um assistente social, ele precisa de uma nutricionista, porque a alimentação dele também vai ficar difícil. Então, precisa ter toda uma equipe, a fisioterapeuta para trabalhar a questão da respiração, orientar ele quanto ao uso da traqueostomia, a limpeza da cânula. Então, toda essa equipe tem que estar junto. E, infelizmente, a gente vê que hoje não é a nossa realidade. Ainda continuamos aqui no nosso estado sem ter essa realidade de reabilitação. Infelizmente, também não temos tantos profissionais especializados nessa área para que possam estar trabalhando com esses pacientes. Então, eu recebo muita ligação, assim, às vezes, de um paciente do interior bem distante,
olha, a gente tem uma fonoaudióloga aqui, mas ela não faz esse tipo de reabilitação. Mas aí você imagina um paciente ter que vir de 300 quilômetros do seu interior para Natal para fazer uma terapia de 40 minutos, de 30 minutos e ter que voltar, né? Então é muito cansativo. Então no meio do percurso ele desiste, porque é desestimulante. Muitas vezes ele começa a treinar a voz e não consegue, então desestimula mais ainda. E assim, a questão familiar também, que tem que dar aquele apoio para que... Não, pai, o senhor vai para Natal, o senhor vai demorar 3 horas para chegar, mas o senhor vai para a fono, o senhor vai para nutricionista, o senhor vai para psicóloga. Precisa ter esse apoio. A gente vê que hoje, a gente não sabe a quantidade de laringectomizados totais que temos no nosso Rio Grande do Norte, no nosso estado. Mas a gente sabe que são muitos. Então, assim... existe um grupo, né, que é aquele grupo que ainda tem um certo acesso para a reabilitação, mas não são todos. Então, assim, aquele paciente que está assistindo, ou então alguém da família que, existe a chance daquele paciente voltar a falar de novo? Existe sim, ou de uma forma ou de outra, né, como o método que eu falei, ou com a laringe eletrônica, ou com a prótese vocal, ou com a voz esofágica, porque o insucesso é pouco no desenvolvimento da voz, mas aquele paciente ele consegue, às vezes, falar e não precisa usar aparelho nenhum, é do próprio corpo. Então, o mais importante é que existe a tentativa, né? Existe aquele primeiro passo. Infelizmente, ainda tem muito paciente em casa ainda que não é reabilitado, não consegue esse tipo de reabilitação. E a reabilitação existe, tá? Os insumos existem, os materiais existem para que esse paciente seja reabilitado. Só falta um pouquinho mais de apoio, de vontade, né, para que isso possa acontecer. Bom, já que existe essa reabilitação, vamos falar um pouco sobre esse compromisso, né, que o poder público ele deve ter, já que é oferecido, já tem leis que garantem aí aos laringectomizados esse direito a voltar a falar. Aqui no nosso estado nós já temos a lei estadual e a lei municipal que beneficia o 27 de julho como mês de conscientização ao câncer de prevenção de câncer de cabeça e pescoço, né? Nós já temos as duas leis, tanto a municipal como a estadual. E agora, recentemente, agora 14 de julho, foi sancionada uma nova lei que sanciona o dia do laringectomizado. Então, todo dia 11 de agosto vai ser comemorado, né, o dia do laringectomizado, né? Então, as leis já existem, mas o que precisa hoje é a gente fazer valer essas leis. O direito deles está na lei, principalmente na lei de inclusão, né, que transforma o paciente laringectomizado total como um deficiente da fala. Ele é um deficiente, sim. Então, o que é que tem que acontecer? O paciente ele tem que ir na sua instituição, onde ele foi operado, conversar com sua fonoaudióloga, conversar com o seu médico que fez a cirurgia, e ele precisa dar uma solicitação, né? A instituição ela tem que bancar esse aparelho e é reembolsado através do SUS. O que é que acontece? Que às vezes as instituições ficam com receio de que de repente o SUS não vai reembolsar, mas isso já está acontecendo em vários estados do Brasil. Santa Catarina é um estado que hoje o paciente ele chega lá com a requisição e ele recebe o aparelho na hora. Então a gente está tentando fazer isso com que aconteça nos outros estados. E aqui também não podia ser diferente. Então a gente precisa fazer com que esses direitos, né, dos pacientes eles tenham direito à reabilitação e que eles façam essas reivindicações com sua equipe, né, com o fonoaudiólogo, com o médico, para que eles possam estar solicitando esses aparelhos para que eles possam ser assim reabilitados. Se você me permite mostrar, eu trouxe aqui para o pessoal ter conhecimento, né, da parte da reabilitação pulmonar. Aqui é o que a gente chama de nariz artificial, é um filtro que tem uma esponjinha dentro que filtra todas as impurezas para que não entre na traqueia. Então, tudo isso possibilita uma melhor qualidade respiratória para o paciente. Então, diminui a secreção, diminui o muco, né? Ele não vai ficar com tanta secreção, diminui a tosse, que é bastante incômoda para o paciente. Então, ela é colocada através desse adesivo. O adesivo ele é colocado fixado no pescoço e o filtro ele é colocado aqui no adesivo, fixado no adesivo, e aí começa a ser o ar ele começa a ser filtrado e umidificado também. Existe uma portaria, a portaria 400,
que é uma portaria que permite a todos os ostomizados a ter um direito a esses insumos. E aí o paciente ele pode solicitar via o fono, né, do mesmo jeito que pode estar solicitando a laringe eletrônica e a prótese vocal, ele pode sim estar solicitando esse filtro e o adesivo, para que ele possa também não só fazer a sua reabilitação fonatória, mas a sua reabilitação pulmonar também, né? Já que depois da cirurgia o nariz dele não fica mais funcionando, né? Ele só fica esteticamente. O nariz dele vai ser definitivamente pela traqueostomia. Para terminar, então, vamos falar sobre a importância da gente trazer esse assunto aqui para o nosso Vida Saudável, mais uma vez abrindo espaço, né, para a campanha do Júlio Verde. Tragam seus pacientes para a reabilitação, né? A gente tem instituições aqui que são referência em oncologia, podem estar trazendo o paciente para poder fazer a reabilitação, ou se tiver o fonoaudiólogo na sua cidade, e eu me coloco à disposição. Eu trabalho voluntariamente para a CBG, que é a Associação Brasileira de Cabeça e Pescoço, e eu trabalho voluntariamente para essa associação, ajudando esses pacientes a ter voz, ajudando esses pacientes a voltarem, não só a falar novamente, mas voltar a se socializar e voltar a participar da interação, principalmente familiar, né? Porque a gente sabe que aquele paciente ele fica lá, coitadinho, quietinho no cantinho dele, muitas vezes com preconceito. É como o paciente às vezes fala, quando eles começam a treinar, não venha não fale não com esse aparelho é feio. Não, você vai tossir em cima de mim. Então existe todo um preconceito por trás disso. Então se a família não está junto, a equipe não está junto, esse paciente ele não consegue ser reabilitado. O Vida Saudável de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia e já sabe, né? Dúvidas, críticas e sugestões, passa no nosso Instagram, que é o @VidaSaudávelTVAL, ou ainda lá no meu perfil pessoal, que é o @VemCaLuísa. Próxima semana tem mais Vida Saudável, aqui mesmo na telinha da TV Assembleia.